da Bíblia online, abre em Gênesis 3, deixe por enquanto aberta em Gênesis e depois nós vamos passear um pouquinho por Romanos, Timóteo e depois nós vamos fechar lá nos 2 últimos versículos, nos 2 últimos capítulos da Bíblia, lá em Apocalipse. Mas vamos começar caminhando um pouquinho lá pela criação. Acharam aí Gênesis 3. Gênesis está logo ali depois da capa. Você abre assim, vira a capa, tem o índice, não é isso? Vamos lá. Tem isso, tem uma página aqui, 1, 2, o índice, um prefácio, uma apresentação falando da Bíblia, não sei o quê, os recursos, olha quanta coisa nessa Bíblia. E Gênesis, chegou Gênesis. Gênesis 1, 2, 3. O versículo 17, ali Deus já criou, nesse capítulo 3, Jesus já criou a natureza, Jesus já criou o ser humano, Jesus já criou a mulher, Jesus já criou tudo e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Mas aí acontece um incidente que causou uma tragédia nas nossas vidas, na vida da humanidade, na vida da criação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou ler o versículo 17, para ganharmos tempo, depois eu vou ler o 22, 23 e 24, que diz assim: E disse o Senhor Deus ao homem, porque destes ouvidos à tua mulher, e comestes da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 22. Então disse o Senhor: Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, expulsou o homem do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Foi-nos impedido, o pecado nos impediu de termos acesso ao fruto da árvore da vida. O pecado nos impediu de nos mantermos ali no relacionamento com Deus, face a face, de caminharmos com Ele no jardim, de semearmos, plantarmos, colhermos com muita facilidade e alegria no jardim. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre as causas, as consequências dessa queda, do pecado, além da expulsão do jardim. Algum tempo atrás nós falamos, quando eu fiz um estudo aqui, uma mensagem sobre a dispensação da inocência, quando por conta do pecado o homem foi expulso do jardim. E aí a gente aprendeu aqui que o homem foi expulso do jardim, não foi por castigo, não foi por punição. Às vezes a gente pensa isso, né? Errou, foi punido e saiu do jardim, mas foi por cuidado, foi por carinho, foi por proteção. Deus protegeu-nos, expulsando-nos do jardim do Éden. Olha que coisa interessante. É que a palavra expulsão traz uma sensação ruim, né? Traz uma coisa difícil, assim, é uma expressão muito forte e geralmente está associada com rejeição, com alguma coisa assim, ó, você não é mais desejado aqui, causa um desconforto imediato. Mas aqui, Deus, ele ao expulsar o homem do jardim, Deus está fazendo algo muito lindo, porque é preferível para o Senhor, foi preferível para o Senhor expulsar-nos do jardim, para que pudéssemos morrer e sermos restaurados, do que vivêssemos eternamente em pecado. Dá para entender isso? Para o Senhor, porque Ele vê de uma maneira que nós não vemos, mas para o Senhor é muito preferível que nós morramos, porque Ele providenciou o resgate. Ele providenciou o meio pelo qual nós voltaríamos a ter o relacionamento com Deus, estaríamos de volta a este jardim, né? Então Ele preferiu desta forma. Então, em vez de vivermos eternamente em pecados, viveremos eternamente em santidade com Ele daqui a pouco. Daqui a pouco nós estaremos com o Senhor. O versículo
17 diz, né, maldita é a terra. Nós fomos amaldiçoados. A criação foi amaldiçoada e nós também fomos amaldiçoados, porque nós estamos dentro da criação, nós fazemos parte da criação. A criação foi amaldiçoada. A gente já viu que em Gênesis 1:31, tudo que Deus criou foi bom, era perfeito, estava em perfeita harmonia. Mas a queda trouxe-nos essa maldição. A queda atrasou todos os planos, os projetos de Deus. E é interessante que nós vamos ver que, de acordo com a narrativa bíblica, Eva teve tempo para pensar antes de atender o chamado de Eva, antes da serpente, antes de comer do fruto proibido, ela teve tempo para pensar. Ela fez um mau uso do seu livre-arbítrio. E o pior, o bonitinho do Adão, que estava por ali também, ouvindo tudo, vendo tudo, do lado dela não fez nada. Aí vocês vão falar, como você sabe que Adão estava lá? Eu também não sei não, mas eu li um livro chamado O Silêncio de Adão, e o Dr. Lenny Crabb, ele diz isso daí, que muito possivelmente Adão estava ali, vendo e ouvindo tudo, e nada fez para proteger a sua esposa. E é interessante que também o Dr. John Goldwyn, ele diz o seguinte, que uma queda é algo que acontece sem querer. Uma queda, você bate alguém, pisa em algum lugar errado, tal, tropeça, cai, é um acidente. Mas que o pecado de Eva aqui foi um salto, foi um pulo, um mergulho em direção ao pecado. E se nós analisarmos, muitas vezes nós agimos assim também, né? Hoje nós muitas vezes fazemos mau uso da liberdade que o Senhor nos dá. Gênesis 3:6, Adão vai justificar tudo isso, né? Olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela é tão bonitinha, ela é tão lindinha, tão fofinha assim, mas ela me enrolou e eu fui lá, peguei a fruta e crau, mordi. A desgraça feita, a tragédia anunciada. 1 Timóteo 2,14 diz e corrobora com Gênesis, quando diz que Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Quem foi enganado? Foi a dona Eva. Olha lá, a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Então, isso significa que isso é pior ainda a responsabilidade de Adão. Porque ele não foi nem enganado, ele já foi de alegre mesmo. Olha aí o mau uso do seu livre-arbítrio, né? Então, nós vamos ver que a irresponsabilidade de Adão trouxe a maldição do pecado sobre toda a criação. As coisas na vida, a nossa vida, não era para ser desgastante. Tem um monte de gente aqui, principalmente os jovens, que reclamam, né, do trabalho. Eu tenho que acordar amanhã cedo para trabalhar. Não, todo mundo reclama, não são só os jovens, desculpa. Mas, né, eu tenho que acordar amanhã cedo, pegar o busão lotado, o trem da CPTM que vive quebrando. Tem uma linha aí que toda segunda-feira no SPTV está parada, né? Aí o trânsito, aquela coisa e tal, tudo difícil. O pessoal que trabalha na roça, né, lá na plantação, tem que ralar mesmo, enxada e tal, aquela coisa toda. O projeto inicial de Deus não era para ser assim. Haveria o trabalho, o esforço, sim. Adão cuidou da natureza, Adão plantou. Mas talvez não era para ser assim tão desgastante como tem sido. Não havia, por exemplo, uma sugestão do homem cuidar da terra e a mulher ser a dona da casa, cuidar da casa. Essa ideia é resultado da industrialização, da globalização. Isso aí é coisa mais para frente. Essa cultura que foi implantada, tanto que hoje nós já vemos essa cultura da mulher ficar em casa cair por terra, né? A mulher também está desenvolvendo, buscando seus projetos, desenvolver os seus projetos, e assim vai, né? Mas esse cansaço, essa fadiga que nós enfrentamos hoje não era para ser assim. O solo seria frutífero, seria aquele solo que seria abençoado, agora foi amaldiçoado. Agora aquele solo que era frutífero tornou-se algo desértico, improdutivo. O homem agora vai precisar suar, se esforçar muito para produzir, para se alimentar, até que ao pó volte. Isso nos leva a pensar que a criação está em sofrimento. E aqui eu vou separar criação como criação natureza e depois o próximo ponto nós vamos falar na criação humanidade. Tá certo? Eu quero fazer essa diferenciação. Mas Romanos 8, 18 a 23 diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente
a revelação dos filhos de Deus. A revelação, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação, pela revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. Não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. John Stott diz que glória e sofrimento são inseparáveis. São algo inseparável. Na nossa vida, no nosso dia a dia, são como as duas asas de um passarinho. Por quê? Para nós obtermos a glória, para nós obtermos a vitória, a gente passa por muitas lutas. Então, vamos entender esse conceito. Sofrimento e glória são inseparáveis. Por causa do nosso pecado, então, Deus precisou encarnar. Jesus tornou-se carne. Nós estamos estudando isso nos nossos grupos de convívio, né? Quem é Jesus? E esses dias nós estudamos em casa sobre a encarnação de Jesus. Então, Deus precisou se encarnar para trazer de volta, para nos trazer de volta ao plano original. Mas isso foi fácil? Foi simples? Foi tranquilo? Não. Foi um preço pago altíssimo, a cruz. Jesus veio para morrer, Deus encarnou para morrer, para trazer reconciliação, eu e Deus, nós e Deus. Então nós vamos ver que os que creem em Cristo, temos o privilégio de sofrer o sofrimento de Cristo, sabendo que assim como o seu sofrimento teve um fim, assim será para o que nele crê. Se sofremos os sofrimentos de Cristo, também nos gloriaremos com Ele. Entraremos em sua glória. Se nós vemos que sofrimento e glória precisam, então, ser contrastados e não comparados. Um confronta o outro, porque um tem fim e o outro é eterno. O sofrimento e a glória têm tanto a ver com a criação de Deus, quanto com os filhos de Deus. Né? Isso é uma perspectiva cósmica, né? Universo e terra interdependentes. Os sofrimentos e a glória da velha criação e da nova criação são integralmente relacionados um com o outro. Ambas são marcadas pelo sofrimento e pelo gemido, mas ambas também são libertas, serão libertas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, quando nós estamos aqui nos preocupando, mas por que sofremos tanto? Por que eu trabalho tanto e não fico rico? Por que isso? Por que aquilo? Ó vidas, ó céus, ó azar. Queridos, a palavra de Deus nos garante, a palavra de Deus nos afirma que os nossos sofrimentos não serão comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Isso é por um pouco de tempo. Então, assim como a natureza, assim como a criação participou da maldição e da dor, assim a natureza, assim a criação também participará da glória. Romanos 8,19, que acabei de ler, diz que a criação aguarda ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Essa palavra ansiosa, no grego, apakaradóica, ela traz a ideia de cabeça. E quer dizer que a ideia é como se, imagine aqui um muro, e a natureza uma pessoa, imagina que ela está nas pontas dos pés, olhando por cima do muro, o pescoço esticado, aguardando a revelação dos filhos de Deus. É esta a ideia. A natureza também está aguardando quando que isso vai acontecer. E nós sabemos que esses dias estão chegando. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Douglas Moore comenta que nós, os cristãos, já somos filhos de Deus, mas ainda experimentando sofrimento e fraqueza como todas as outras pessoas. Mas o último dia, aquele dia, quando estivermos face a face com o Senhor, todo esse sofrimento acabará. Doença não existirá, choro não haverá, morte não haverá. Nós estaremos em alegria e gozo eterno com Ele por toda a eternidade. Uma outra coisa que nós podemos ver, que isso significa que da mesma forma que nós cristãos aguardamos o dia que nossos corpos serão transformados, glorificados, a natureza também anseia pela sua transformação.
Mas enquanto aguardamos esse dia chegar, nós não podemos ficar passivos. A igreja precisa, enquanto aguarda esse momento para se manifestar, para que a natureza também seja restaurada, nós precisamos viver como se esse movimento, como se esse evento fosse acontecer agora, daqui a pouco, depois do almoço. Nós precisamos viver na expectativa de que Cristo vai voltar daqui a pouco. Se é essa a fé que nós temos, nós precisamos desejar, criar expectativas, almejar, ansiar. Eu quero Jesus e eu quero para ontem. Nós precisamos ter esse desejo. Da mesma forma que muitos podem estar nesse momento pensando, o que eu vou almoçar? Ou, uau, daqui a pouco vai ter uma feijoada. Gente, a Renata não está em casa hoje, eu estou aceitando convites, eu e a Gabi, porque nós estamos sem ter para onde ir. Amém? Olha só, seus pecadores, não rolou um amém, né? Olha só a manifestação dos filhos de Deus aí, tá vendo? A criação gemendo, aguardando, esperando, e olha o que acontece. Vamos voltar para o texto bíblico, seus pecadores. O sofrimento e a glória caracterizam duas eras: a era presente e a era do porvir. O sofrimento do tempo presente e a glória que há de vir, presente e futuro. O já e o ainda não. O que nós queremos dizer com o já e o ainda não? O já, o reino de Deus, Jesus, quando ele vem ao mundo, ele inaugura o reino de Deus na terra. Então nós somos filhos, herdeiros, escolhidos, abençoados por Deus, e fazemos parte já deste reino. Mas e o ainda não? É porque este reino ainda não foi consolidado. Nós ainda não estamos reinando com Cristo. Haverá ainda uma série de eventos para acontecer para chegar neste momento. Mas já somos salvos. E é interessante que muita gente vai explicar o já e o ainda não de uma forma muito legal. Já fomos salvos, estamos sendo salvos, e a nossa salvação será consolidada lá na eternidade. Isso quer dizer que, hoje sendo salvo, hoje eu sou santo, mas eu vou continuar lutando, perseverando para permanecer santo. Amanhã eu tenho que ser mais santo do que hoje. E assim vai até chegarmos na santificação completa. Quando aí sim, como diz Apocalipse, nós poderemos ver face a face o próprio Deus, porque nós seremos transformados, regenerados. Mas entre o já e o ainda não, o que eu faço? O que acontece? Opa, observe, nós somos igreja. O que a igreja faz entre o já e o ainda não? Entre esse intervalo, entre a inauguração e a consolidação do reino de Deus. Nós continuamos a missão de Jesus na terra. Irmãos, precisamos continuar a missão de Jesus na terra, ser e fazer discípulos, cuidar da criação, pregar o evangelho e transformar a sociedade. A igreja precisa estar nas discussões sobre o impacto global, sobre a industrialização, sobre as guerras, sobre o aquecimento global, agora os tarifaços do Trump, as mazelas lá do STF, do STJ. A gente fala, mas aonde está a igreja em toda essa discussão? Aonde está a igreja quando a Mata Atlântica é destruída, quando a natureza, quando a criação geme e sofre por conta daquele monte de gente que está roubando as árvores lá no Amazônia, e por aí vai? Aonde está a igreja em todo este processo? Nós precisamos, a igreja precisa estar em todos os setores, em todos os lugares da sociedade. É a missão de cada crente, é a missão de Jesus, é ser a diferença, é causar impacto em todos os locais da sociedade, aonde nós estivermos, na agricultura, nos campos, nas cidades, nas pequenas empresas, nas grandes empresas, nas funções lideradas, mais em papéis de lideranças, de CEOs, A igreja precisa estar na política para influenciar e não para causar escândalo, como nós temos visto. Nós, pais, nós desejamos que os nossos filhos se formem e sejam grandes coisas. Olha, eu quero que você estude para ficar rico. Oh, que pobreza! Isso é uma pobreza. Eu quero que meus filhos estudem para viverem bem, ficarem bem, mas que eles possam demonstrar Jesus aonde eles estiverem.
Nós precisamos preparar os nossos filhos para isso. Se for o crente fica com medo, né? Não, crente não pode ser o presidente da república. Crente não pode ser político. Crente não pode ser isso. Crente não pode ser aquilo. Pode sim. Se ele for crente de verdade, ele vai fazer a diferença lá onde ele está. Se ele é um crente de verdade sendo presidente da república, ele trabalhará em prol do Brasil, em prol da sua nação. Nós vamos ver isso com outros presidentes, com presidentes lá nos Estados Unidos, Lincoln, Abraham Kuyper, que foi aí político por tanto tempo lá, que deram exemplos de homens de Deus aonde estiveram. Nós precisamos começar a pensar nisso. Se nós queremos causar impacto na sociedade, o crente, o cristão, o filho de Deus, a igreja precisa estar em todos os setores. Nós precisamos preparar os nossos filhos para isso, para posições que possam causar impacto na nossa sociedade e fazer a diferença. Martin Luther King, Desmond Tutu, Madre Teresa de Calcutá, olha quanta gente, Blaise Pascal, Pasteur, Constantino, Bonhoeffer, homens que tinham fé. Aí alguém pode estar falando, pô, André, falou a Madre Teresa de Calcutá, uma freira, não sei o quê. Olha o que essa mulher fez em nome de Deus. Olha o que essa mulher fez. E aí vocês não pensam que eu sou liberal, não. Eu não concordo com idolatria, eu não concordo com nada disso, vocês sabem disso. Mas nós precisamos começar a ver qual o papel da igreja na sociedade. Isso dá uma tese de doutorado muito boa. Qual é o papel da igreja na sociedade? O que nós, como igreja, estamos fazendo na sociedade? A criação de Deus geme e aguarda por essa manifestação. A nossa manifestação, a manifestação dos que não é para ir lá para Paulista também, não, com a camisa da seleção brasileira e ficar igual os moscas mortas lá, né? Não, é fazermos a diferença de verdade. É fazermos a diferença de verdade. É para se manifestar lá na Paulista, mas faça direito. É para se manifestar contrário ao governo atual ou ao outro governo e assim vai, mas faça direito. Manifeste-se orando, manifeste-se buscando a Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos orar pela nossa liderança. Enfim, a igreja precisa testemunhar o evangelho onde quer que esteja, a fim de que também a criação seja impactada pela mensagem. A igreja precisa estar em todos os lugares da sociedade, mas não está. Sabe por quê? Porque a igreja está dentro da igreja. A igreja está dentro da igreja. E a igreja precisa sair para fora. Daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de sair para fora da igreja. Nós vamos fazer o drive-thru. Vamos fazer o drive-thru da oração? Vamos fazer o drive-thru da oração. Eu convoco vocês, eu convido vocês e eu pago o cafezinho para vocês. Lá na rua, orando pelo povo que passar ali. Nós temos a oportunidade, nós precisamos fazer a diferença, irmãos. A gente fala muito da criação, precisamos fazer a diferença na criação. Mas, eu não sei vocês, mas eu fico muito chateado quando eu estou no trânsito e eu vejo alguém jogar papel pela janela do carro. Alguém jogar bituca de cigarro, latinha de refrigerante. E tem crente que faz isso. Como que nós podemos cuidar da criação de Deus dessa forma? Nós precisamos começar a entender e cuidar, né? A gente tomou uma atitude que eu achei muito legal. Confesso que na época nós não pensamos nisso, mas agora a gente usa por isso. Nós não temos mais copinhos ali, né? Então cada um traz a sua garrafinha e assim a gente vai tentando fazer alguma coisa para ajudarmos a melhorar o nosso habitat, a nossa sociedade. A criação pertence ao Senhor e nós somos a criação. E olha que interessante, o que João 1:1 diz? 1:3, né? Que foi Cristo. Cristo estava na criação. Se nós somos cristãos, filhos de Deus, Colossenses diz que a criação nele, tudo foi criado por ele e nele ela subsiste. Nós precisamos amar a criação. Se amamos a Cristo, precisamos amar o mundo, precisamos amar a criação. Agora eu vou para um outro ponto que eu mencionei agora, tá? A criação sofre, mas nós humanos também sofremos porque estamos dentro da criação. Mas a criação também sofre com poluição. Quem gosta de poluição? Mas a gente sofre da poluição por quê? Porque tem gente que não está preocupado com a criação. O que mais que nós falamos lá na classe do Beabá? Sobre comida industrializada, agrotóxico. Por que tudo isso acontece? Porque muitas empresas ricas e tal, e muitas vezes nós mesmos,
não estamos preocupados com a criação de Deus. E por isso sofremos. Mas olha que coisa interessante que Paulo diz no versículo 23 de Romanos 8. Né? Não somente a criação sofre, mas nós também sofremos. E olha que interessante isso. Nós quem? Nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção. Se a natureza está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, nós também estamos bobeando, porque nós recebemos a primícia do nosso Deus. A gente ouve muito falar em primícia, né? Êxodo, Levítico, ali fala das primícias. O que eram as primícias na lei de Moisés? Era a primeira e a melhor parte da plantação, da colheita do povo. Eles levavam ao Senhor como oferta, como sacrifício. E isso garantia, Deus prometeu a eles, quando eles entregassem a primícia ao Senhor, Deus lhes garantia prosperidade, as bênçãos. Deus lhes garantia as bênçãos. E olha o que Paulo está dizendo aqui, que nós temos os frutos do Espírito. Isso quer dizer o quê? Que Deus também deu-nos o seu melhor. Ele deu dele mesmo para nós. Isso significa o quê? Que o Senhor, derramando o seu Espírito sobre nós, Ele está garantindo para mim e para você as bênçãos futuras que virão. O Espírito não é somente para agora, mas o Espírito que Paulo está dizendo, os primeiros frutos do Espírito. Paulo está dizendo, Deus já está te garantindo aqui, agora, e te avisando, isso é só um depósito, isso é só o começo. Muitas bênçãos ainda estão por vir. Apenas prepare-te, persevere, esteja atento, porque coisas melhores virão. Dias melhores virão. Nós vamos voltar para aquele jardim que nós fomos expulsos. Nós vamos estar de volta ao jardim. Haverá o dia, irmãos, que seremos revelados como filhos e conforme a imagem do Filho. Nós já somos redimidos, mas o nosso corpo ainda não. Nosso espírito está vivo, mas um dia o Espírito nos dará vida também aos nossos novos corpos. Então esses corpos transformados por Cristo serão semelhantes a Cristo. Em glória, teremos o nosso corpo glorificado. Mas a criação também, irmãos, foi reconciliada. Toda a criação será reconciliada com Deus. Efésios 1, versículos 9 e 10 diz que Jesus fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, nem antes nem depois, mas no momento certo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Se a gente vai lá para 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Surgiram novas coisas. Versículo 19, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo, ele veio para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. Reconciliação significa o quê? É uma treta, né? De dois lados aí, uma confusão, uma desunião e tal. E aí Jesus, ele vem unir isso. E Jesus vem também para restaurar a natureza. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Paulo deseja que nos tornemos tão completamente transformados a ponto de nos tornarmos membros de uma nova criação. A menção de criação nos leva aonde? Vamos lá. A menção à criação nos leva aonde? Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Não é isso? Então, quando nós falamos em criação, em nova criação, nós lembramos do relato da criação. Mas agora, somos lembrados por Paulo que em Cristo tudo foi passado, inclusive aquela maldição. Lembra a maldição que nós lemos em Gênesis 3? Tudo passou, inclusive a maldição, porque Cristo quebrou aquela maldição. Cristo trouxe à existência a nova criação. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Cada cristão é um mensageiro da reconciliação com Deus em todas as áreas do mundo.
A cada dia, quando saímos de nossas casas, nós somos chamados a sermos ministros desta reconciliação. Isso envolve a reconciliação entre pessoas e Deus. Evangelismo, discipulado, GCs. O que mais? Entre pessoas e pessoas, resolução de conflitos. Se você tem um problema com o seu irmão, antes de levar a sua oferta, vá lá, reconcilie-se com ele e depois leve a sua oferta. Reconciliação. Entre pessoas e a criação e a sociedade em geral, produzindo bens e serviços que atendem necessidades reais, que melhoram a qualidade de vida e cuidam da criação de Deus. Lembra que eu falo aqui que nós cristãos precisamos ser os melhores funcionários da empresa que nós trabalhamos? Nós somos exemplos. Nós somos os melhores funcionários. Os empresários, os patrões, precisam ser os melhores patrões lá da sua empresa, só pode ser, né? Mas tem que ser os melhores patrões. Por quê? Eu não sou o melhor patrão simplesmente pelos recursos ou etc e tal. Mas eu sou o melhor patrão porque o Senhor confiou a mim uma empresa. Essa empresa é dele, então eu estou cuidando por ele, é para ele. Eu sou o melhor funcionário, não é porque dia 5 vai cair meu salário, não. Mas é porque eu estou aqui como cristão, fazendo a diferença neste lugar, nesta sociedade, criando a criação. Por isso que eu sou o melhor. Eu já contei uma história para vocês, eu vou gastar tempo, eu vou falar aqui. Uma vez eu estava ouvindo uma história de um pessoal cavando um buraco lá no interior, para colocar aqueles negócios que eu não lembro o nome. Como é que chama aquele negócio que vai na rua, que é tipo um encanamento? Igual estão fazendo aí. Dutos, esses negócios aí. E aí, deu o horário do pessoal terminar lá o dia lá e tal, todo mundo subiu no caminhão para ir embora e ficou um cara lá, arrumando. Porque faltou alguns detalhezinhos e ele ficou lá arrumando com a enxada e tal. Ô, Joãozinho, vamos embora, rapaz, já deu o nosso horário e tal, meu patrão não vai te pagar mais por causa disso. E ele falou assim, eu não estou fazendo isso pelo patrão, eu estou fazendo isso para o Senhor. Então, irmãos, Paulo vai nos dizer que tudo, quer comais, quer bebais, façam tudo é tudo para a glória de Deus. Abram suas Bíblias em Apocalipse 21. Vamos viajar um pouquinho mais agora, vamos adiantar. Apocalipse 21, de 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra. Uau! João, ele vê. Jesus começa a se revelar a ele. No capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver Jesus chamando João para um diálogo. E fala, né, anota tudo aí que eu vou te revelar. Começa a ver tudo aí. E lá no finalzinho. E é interessante que nós vamos ver que os 2 primeiros capítulos, olha só que interessante. E vocês sabiam que existem apenas 4 capítulos na Bíblia sem pecado? Gênesis 1 e 2 não tem pecado. E 21 e 22 de Apocalipse, porque ali é depois do juízo final. Então o que acontece? Não há mais pecado. Já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu a tribulação, já aconteceu a segunda vinda de Cristo. Agora nós já estamos reinando com Ele. E aí João, ele tem o privilégio de ver isso antes de nós todos, porque Apocalipse foi escrito ali 95, 96, depois de Cristo, já tem um bocadinho de tempo, mas ele foi privilegiado. E olha só, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se foram. Irmãos, tudo que nós estamos vivendo aqui, isso tudo vai passar. E a nova terra, o novo céu, as novas criaturas aparecerão e reinarão com ele, nós seremos regenerados. Nós estaremos livres da incorruptibilidade do pecado, estaremos com ele. Versículo 2, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Eu viajo. Eu já me imagino subindo junto e tentando segurar assim para a Nova Jerusalém não cair e se espatifar toda. Mas imagina, para quem gosta de Star Wars, né, aquelas naves descendo assim, eu fico imaginando isso daí. A Nova Jerusalém descendo. Olha só que coisa linda. Versículo 3,
O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará entre eles. Eles serão meu povo e Deus mesmo estará entre eles. E ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Uau! Ele lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O velho passou, eis que o novo está chegando, irmãos. O novo está chegando nas nossas vidas. Em Gênesis 1:1 nós vemos a criação. Deus criou os céus e a terra foi amaldiçoada pelo pecado. Isaías 65, Isaías 66, Deus promete criar novos céus e nova terra. 2 Pedro 3 diz que os antigos céus e terras serão destruídos pelo fogo. Agora João, em seus últimos dias de vida, vê a revelação do próprio Jesus, daquele que criou este mundo, esta criação, que vai passar. Jesus criou, ele que estava na criação, ele que estava criando, ele é a palavra, ele é o Logos, e nele tudo subsiste. Ele estava na criação, e ele está, enquanto nós estamos aqui, essa criação vai passar, mas está sendo preparada a nova criação, e nós faremos parte deste movimento, nós faremos parte deste evento. Jesus disse em João 14, eu estou indo aos céus, e se eu for, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, o que Jesus está criando? O que Jesus está preparando? Novos céus, nova terra, nova criação, novo Éden. Após todos os eventos que nós falamos, né? Os eventos apocalípticos, arrebatamento, tribulação, milênio, juízo final, chegará o dia em que a criação será transformada e será conforme o projeto inicial de Deus, perfeito, sem pecado. Apocalipse, como Isaías, eles dão aquela viajada, né? O leão com o cordeiro, a cobra com a pomba e tal. Gente, conseguem imaginar? A ideia não é necessariamente um lobinho lá brincando de basquete com a onça, com não sei. Não, a ideia é de harmonia, a ideia é de paz, a ideia é de tranquilidade. É isso que traz esses textos. Então nós vamos ver que o projeto inicial de Deus será perfeito, sem queda, sem pecado. Graham Osborne diz que a ideia de novo céu e nova terra indica que a antiga dicotomia de céu e terra não mais existirá. Que antiga dicotomia? Essa que nós vemos hoje, né? Que o céu está lá em cima e a terra está aqui. Osborne sugere que vai ser uma coisa só. Então, ao mesmo tempo que nós estamos lá, estaremos aqui, aqui, lá e assim vai. E aonde que ele vai se basear? Porque Apocalipse 7 diz que os santos, nós, os santos, aqueles que perseverarem até o fim, estes vão estar lá no céu, passarão a eternidade lá no céu. E Apocalipse 21, como nós acabamos de ler, diz que os santos viverão na Nova Jerusalém. Isso quer dizer que vai ser algo circular, algo ligado, algo unido. Mas o mais importante é que nós veremos face a face o nosso Deus, nós estaremos com Ele, nós seremos transformados, nós teremos um novo nome e viveremos com Ele por toda a eternidade. Apocalipse 21, 7 e 8 diz assim: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, palmeirenses, mentirosos, a sua parte será lá no largo ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É brincadeira, irmãos palmeirenses. Eu amo vocês. Mas e o Éden? Nós falamos do Éden, né? Mas e o Éden? O jardim do qual o homem foi expulso. Será que teremos também um novo Éden? Virem a página aí ou subam aí, né? Apocalipse 22. Versículo 1. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida. Aleluia! De ambos os lados estava
o rio que estava a árvore da vida. Nós fomos expulsos do jardim, lembra? Deus colocou os querubins com uma espada flamejante, escondendo no caminho da árvore da vida. Fomos expulsos, proibidos do acesso. Mas Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. E hoje, por causa de Cristo, lá na nova criação, na restauração, quando nós estivermos lá com Ele por toda a eternidade, o caminho para a árvore da vida vai estar lá marcado, irmãos. E nós poderemos desfrutar, nós seremos eternamente transformados, eternamente com o Senhor. Olha que coisa linda, o versículo 3, ali jamais haverá maldição, ali jamais haverá dor, ali jamais haverá pecado, ali jamais haverá queda. Olha só, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face. T.J. Alexander diz que esta face é ver Deus mesmo. Nós veremos Deus a Deus, sabe por quê? Hoje nós não podemos ver Deus, porque nós somos carne podre, pecado, mas nós seremos transformados, e aí sim, os nossos corpos serão como o corpo de Cristo, e nós teremos acesso a Deus. Não haverá mais noite, nem precisarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Em Gênesis 2:10, do Éden saía um rio que regava o jardim, mas a vida estava restrita à árvore da vida. Agora aqui, além da árvore da vida, em Apocalipse, há o rio da água da vida. Em Gênesis, o rio fluía para fora do Éden, mas em Apocalipse, ela flui do trono, ou seja, a fonte deste rio é o próprio Deus. O Éden está aberto, o Éden será escancarado para que nós possamos voltar ao jardim. Se o pecado nos afastou do jardim, do nosso relacionamento com Deus, Cristo está nos levando de volta. Cristo está nos pegando a mão e nos levando de volta. Quem tem ouvidos ouça, ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se pelo pecado de Adão a criação, incluindo eu e você, foi amaldiçoada, os crentes em Jesus podem viver na certeza de que em Cristo Jesus, toda a criação, incluindo eu e você, está sendo restaurada. O pecado nos expulsou do jardim de Deus. Jesus nos trouxe reconciliação. O pecado nos trouxe maldição. Jesus nos trouxe bênçãos. O pecado trouxe dor, doenças. Jesus traz a cura. O pecado nos impediu de ver a Deus. Jesus revelou-nos o Pai. O pecado abriu as portas do inferno. Jesus as fechou. O pecado trouxe a morte. Jesus venceu a morte. O pecado trouxe choro e dor. Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eis que faço nova todas as coisas. E os versículos 12 e 14 de Apocalipse 22 diz: venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se no início o homem falhou e foi expulso do jardim, nós vamos ver que no fim, se permanecermos fiéis a Cristo, nós voltaremos ao jardim. E dessa vez, não haverá queda. Dessa vez, não haverá expulsão. Dessa vez, reinaremos com Ele por toda a eternidade. Coloque-se em pé que eu quero orar por você e com você.